Olá, tudo bem? Estamos começando o estudo às 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Para iniciarmos, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 8, a partir do versículo 11, que diz assim. Para ficar melhor, vamos começar do versículo 10. Que diz assim: engrandeceu-se até o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas desse exército deitou por terra e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assaladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O santuário, como nós estamos vendo, ele é essencial para a salvação do ser humano. A compreensão do santuário nos conduz a uma adoração em espírito e em verdade a Deus. Nos é revelado o plano que Deus realizou, o plano que Deus criou para redimir a mim e a você. Mas como nós já vimos também, Satanás, o inimigo de Deus, de tudo aquilo que é objeto de adoração e culto a Deus, inimigo de tudo aquilo que é justo, bom e santo, ele tem buscado jogar essa verdade por terra. E aqui no livro de Daniel nós vemos que Satanás buscou jogar essa verdade por terra. E na visão que Daniel está tendo, ele vê duas pessoas, as quais ele identifica por santo, e eles conversando, um diz assim: olha, por quanto tempo Satanás vai conseguir jogar a verdade por terra? E o outro responde: ele vai conseguir por 2.300 anos. Quando nós lemos a respeito disso, nos é passado de uma maneira agradável, porque nós vemos que por mais que Satanás tenha tentado destruir a verdade ela tem prevalecido. E agora cabe-nos saber quais são esses 2.300 anos. Aqui eu menciono como ano, partindo do princípio de que em profecias, quando Deus refere-se a um dia ou a uma tarde e manhã, que é um ciclo completo de um dia. Você pode acompanhar em Gênesis, quando Deus criou a terra, ele afirmava: houve tarde e manhã, e passou o que? Primeiro dia, houve tarde e manhã, passou o que? O segundo dia. E como para Deus um dia é como um ano e um ano como um dia, nós temos 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, 2.300 anos. E é importante nós saber quando começou os 2.300 anos, o que aconteceu na história nesse período e como acabou os 2.300 anos. Lá em Daniel, no versículo 14 do capítulo 8, é importante nós destacarmos que o término desse período haveria a purificação do santuário. Agora que nós já sabemos quais eram os acontecimentos, que o santuário fornecia, os quais eles realizavam, agora que nós já conhecemos as festas, tudo aquilo que ele representava, nós sabemos que ao término desses 2.300 anos, aquele serviço sacerdotal que era realizado no lugar santo, agora é realizado no lugar santíssimo, e que o dia do julgamento,
o dia do juízo, onde Deus irá receber o sacrifício por todos que estão no pátio, ao arredor do santuário, aqueles que entregaram o seu sacrifício, aqueles que reconheceram Cristo como sendo o seu sacrifício, agora estão prestes a receber ou a sua condenação ou a sua aceitação. Mas afinal de contas, quando começou esse período e quando encerrará esse período? Será que a Bíblia nos fala a respeito disso? Vamos ver? Lá em Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 22, nós temos Daniel recebendo a explicação acerca dessa profecia. Olha o que diz aqui. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declará-la a ti. Porque és muito amado, portanto considera a mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas, considerando que cada semana possui um dia, né? Então nós temos 7 dias para cada semana, 7 vezes 7, 7 vezes 70, então nós temos 490 dias. Uma vez partindo do princípio dia-ano, nós temos 490 anos. 490 anos estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O povo de Israel. E sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Olha o que acontece dentro desses 490 anos. Você percebe, ao término dele, a unção do santo dos santos. Quem é o santo dos santos? É Cristo Jesus, aquele que foi ungido e veio para cá. Sabe e entende, desde a saída para restaurar e para edificar Jerusalém. Olha quando começará os 2300 anos. Na saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, a cidade santa, até o ungido, o príncipe, 7 semanas. 7 semanas. 7 vezes 7, 49. 49 anos estão reservados e 62 semanas as praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado o ungido e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra. E estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Interessante que o período desse ministério de Cristo, aqui afirma que duraria 1 semana. Só que na metade da semana, com 3 anos e meio, uma vez que a semana teria 7 anos, com 3 anos e meio de ministério, Cristo seria morto, dando fim, ao sacrifício e à oferta de cereais. Todo aquele trabalho do santuário terrestre seria cessado com a morte do cordeiro na metade da semana. A outra metade continuaria fazendo alianças. E nós temos o término desse período de 3 anos e meio, quando Estevão foi apedrejado, abrindo ali todo o Evangelho, todo o ministério de Cristo aos gentios, a toda a tribo, raça, cor, língua e nação. Mas vamos agora compreender, dentro disso que nós conversamos, estamos aprendendo até agora, é importante nós criarmos o seguinte paralelo.
2.300 tardes e manhãs estavam reservadas para a purificação do santuário, para a restauração dessa verdade. 70 semanas, ou seja, o período de 490 anos, era destinado ao povo de Israel. 490 anos. Esses 490 anos começaria no período em que saísse a ordem para restaurar Jerusalém. Essa ordem saiu no ano de 457 a.C. Você pode conferir no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 14, 11 ao 26. Nós temos ali o decreto que saiu para restaurar Jerusalém por Artaxerxes. Então, ali nós temos essa ordem de restauração e a partir dali começa 490 anos destinado ao povo de Israel. A partir dali, nós temos um espaço de 49 anos, que são as 7 semanas que foram separadas. Temos também o período de 62 semanas, um período totalizando 434 anos, que deu do ano 408 a.C. até o ano 27 depois de Cristo. Temos o período de uma semana, ou conforme eu expliquei, os 7 anos, onde no ano 27 Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Na metade da semana ele foi sacrificado, foi morto, crucificado. E no ano 34 nós temos o apedrejamento de Estevão, o fim do tempo de Israel como nação, como povo especial, como nação separada. E agora, no ano de 1844, após o apedrejamento de Estevão, 1810 anos, nós temos o término das 2.300 tardes e manhãs. No meio desse período de 1810 anos, nós tivemos também alguns acontecimentos históricos, os quais, nesse exato momento, nós não vamos tratar, mas no decorrer dos nossos estudos, nós passaremos por ele, para que você compreenda o quão preciso e minucioso é o nosso Deus. Ele nos deixou a promessa de que Ele não faria nada sem nos informar. Então é certo que você não será enganado se você pesquisar na palavra de Deus, se você buscar em Deus o conhecimento. É certo que Ele te dará. Agora que nós já sabemos que no ano de 1844, Cristo apresentaria ao Pai o seu sacrifício perfeito e começaria ali o juízo investigativo acerca de todos aqueles que têm aceitado Cristo como Cordeiro remissor de sua vida. O que aconteceria na terra a partir desse momento? Vamos ver? Vamos abrir a Bíblia no capítulo 10 de Apocalipse, a partir do versículo 7, que diz assim: Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: Toma e coma-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo comido, meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. A partir dessa data aconteceu algo. A palavra de Deus diz que os profetas, os estudiosos da Bíblia, nesse período do ano de 1844, eles receberam um livro dado do céu, o qual seria a Bíblia, seria o livro de Daniel,
começaram a pesquisar os 2.300 anos e descobriram que cairia próximo à data de outubro do ano de 1844. Quando estudaram, eles tiveram uma compreensão de que Cristo viria nessa data. Aquilo, conforme nós lemos, representava o mel na boca daqueles que estavam pregando. Movimento criado por Guilherme Miller e outros estudiosos da Bíblia saíam pregando a palavra de que Cristo voltaria em 1844. Mas Cristo não veio e para muitos no estômago aquilo foi doído. Muitos venderam casas, abandonaram os lares, aguardando o Messias voltar. Cristo deixou uma promessa que aqueles que abandonarem tudo por seu nome, certamente recompensas muito maiores receberiam. Mas fato é que uma decepção e frustração lhe caiu sobre os ombros. Agora, no estômago estava o gosto do fel amargo. E agora o apóstolo João, ele recebe a ordem do anjo. Importa que profetize novamente acerca de nações, povos, tribos, raças, línguas e a todos quanto viverem. A partir desse momento é dado a entender, a saber que um novo movimento profético começaria a percorrer o mundo, nos orientando sobre as verdades que estão sendo restauradas. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse e nós estudamos algumas cartas referentes a períodos proféticos, nós descobrimos ao estudar que a carta referente a esse período profético do ano de 1844, Cristo afirma que uma porta foi aberta, a qual ninguém pode fechar, a qual ele abriu e pela qual muitos encontrarão a salvação. A partir desse período, a verdade está sendo restaurada. Mas para que você não se engane, a partir dessa data, de 1844, até mesmo alguns anos antes, muitos outros movimentos também se levantaram. Satanás, atento ao que estava por acontecer, buscou ludibriar a mente das pessoas. Ao mesmo momento em que a verdade do cristianismo começa a ressurgir, a compreensão sobre a teologia do santuário, começou também a surgir várias outras teorias, várias outras filosofias e teologias. Nesse mesmo período, começa a surgir doutrinas, igrejas que compreenderam em partes esse cumprimento profético do santuário, embora na sequência da compreensão levaram para outros entendimentos. Nesse mesmo período surgiu o espiritismo moderno, através das irmãs Fox, através das batidas na porta, o qual se tornou um grande movimento mundial. Poucos anos depois, o poder católico, agora reestruturado, recebe de Roma um território o qual ele institui como uma nação, como um Estado, chamado de Vaticano, aonde os Estados Unidos foi a primeira nação a reconhecê-los como tal, instituiu uma embaixada, e agora o poder católico, ressurgido das cinzas após o aprisionamento do Papa Pio VI no ano de 1798, começa a ganhar força. Agora começa a ganhar vigor e o catolicismo começa a crescer. Nós temos grandes movimentos protestantismo, nós temos o início do espiritismo moderno, nós temos o catolicismo crescendo, nós temos também a teoria da evolução que surge nesse mesmo período, crendo que o ser humano ele é um ser que vem de evoluções a partir de uma explosão cósmica que deu origem a células, a micro-organismos e que chegou até onde nós chegamos, e que o ser humano não precisa de Deus.
Além disso, surgiu várias outras teorias, sem contar que nesse período começou a haver uma grande revolução. A própria Revolução Francesa foi alguns anos antes, dando origem à Revolução Industrial, onde os alimentos mudaram, onde invenções de lâmpada, de máquina fotográfica, de câmeras, de locomotivas, veículos, tudo começou a mudar na mente do ser humano. Ao mesmo momento em que Deus restaura a verdade, o inimigo lançou um monte de coisas para confundir. Mas sabe, se hoje você está assistindo a esse material, se hoje você está tendo acesso a essa verdade, tenha certeza que não importa tudo o que o inimigo lançou sobre ti, Deus foi capaz de te alcançar. E louvado seja o nome de Deus por isso. Eu quero terminar esse estudo chamando a sua atenção para 3 grandes verdades que você precisa guardar em seu coração para que te ajude a tomar as decisões corretas na sua vida. A primeira dela é que você precisa crer que Cristo Jesus ressuscitou e hoje está no santuário celestial, apresentando ao Pai o seu sacrifício perfeito e apenas aguardando que você o reconheça, para que você também seja inocentado dos seus pecados. Segundo, você precisa aceitar esse princípio profético do dia 1, para só então compreender que nós realmente estamos vivendo no período em que a Bíblia descreve. Existem muitas teologias trazendo mentiras sobre as profecias, más interpretações que têm afastado as pessoas dessa verdade. Tenha esse segundo princípio em mente, para que a profecia possa criar um entendimento completo em seu coração. Terceiro e último princípio, e verdade importante. Aceite que no ano de 1844, Cristo Jesus começou um trabalho muito especial no santuário celestial. Que nesse mesmo período a verdade começou a ser restaurada por um movimento. E que essas verdades hoje alcançaram o seu lar, alcançaram a sua vida. E que Deus possa lhe abençoar, que você possa tomar as decisões certas. Fique com Deus.